Quem aqui quer ser parceiro de Deus, parceira de Deus, naquilo que Ele tem a fazer através da sua vida? A partir do ponto em que nós vivemos de uma perspectiva eterna, a partir do momento em que nós vivemos dentro daquilo que o Senhor está nos dizendo, nós então passamos a viver alegria completa. Por quê? Porque passamos a viver em parceria com Deus. Hoje é a última mensagem dessa série, A Vida de Alegria Completa. Então vamos ver a partir de João 17, versículo 13, até o versículo 26, porque hoje nós vamos ao último ponto. Eu vou rapidamente relembrar alguns pontos para a gente então fechar o raciocínio e entrarmos na conclusão dessa série, para que possamos viver uma vida de parceria com Deus aqui. Isso é um privilégio maravilhoso, é viver realmente a razão da nossa existência. Vamos lá então, João 17, 13 em diante, uma oração de Jesus ao Pai, e a partir desse versículo ele diz assim: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós não somos desse mundo. Aqui Jesus está orando ao Pai a favor dos discípulos. E conforme nós vamos crescendo como discípulos de Jesus, nós vamos sendo inseridos nos resultados dessa oração que Jesus fez há cerca de 2000 anos atrás. Uma oração que nos atinge hoje ainda. Ele continua falando no 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Grave bem esse detalhe. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, aqueles que estavam ali com ele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Estamos nós aqui ouvindo, somos estes. A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, propósito para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um. Novamente Jesus repete, vimos isso semana passada, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que, propósito, sejam aperfeiçoados em unidade. Para que o mundo, propósito, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O amor de Deus que nos preenche. O amor de Deus que nos envolve, o amor de Deus que nos cura, o amor de Deus que muda a nossa vida. 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória como a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Aqui tem mistério, gente. Nessas palavras tem mistério. Vai ficar para os próximos domingos aí. Tem mistério aqui. A fim de que, propósito, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Que o Espírito Santo traga esse entendimento claro, que essas palavras venham de uma forma especial ao seu coração, de uma forma bem individual e também coletiva, porque você vai entender isso agora. Bom, então vimos que a partir do momento que nós vivemos como filhos de Deus, nós vivemos de uma perspectiva eterna.
Hoje de manhã eu estava no velório ali da Dona Maura, a mãe da nossa irmã Giovana e Giana. E nesses momentos de velório nós refletimos sobre as coisas eternas, né? O senhor Demar estava lá também, tem um pessoal que foi lá também. Nesses momentos nós lembramos que somos eternos. Nesse momento nós vemos que as coisas aqui nesse mundo, às vezes a gente dá tanto valor para algumas coisas, gente, quando a possibilidade de deixarmos essa vida aqui bate na porta, aí a gente se depara com algumas coisas que realmente são importantes e que são eternas. Então nós falamos nos últimos 3 domingos alguns aspectos bem centrais que, unidos, eles nos dão um entendimento de como viver essa alegria completa que Jesus acabou de falar no versículo 13. É para nós, é para mim e para você. O mundo não conhece, porque não recebe, não conhece, mas essa alegria completa está disponível para mim e eu não quero viver menos do que isso. Você está dentro disso? Não, nós não desejamos menos do que essa alegria que o Senhor já concedeu para cada um dos seus filhos. Essa oração ele fez, não é à toa, é para mim, para você. Poxa, se está aqui na palavra de Deus e ela é real, é possível, nós devemos mergulhar nisso aqui, entender e trazer para a nossa vida. Então, entendemos também quem somos, vivemos numa perspectiva de eternidade, entendemos quem somos em Deus, o quanto somos amados, o que Ele fez por nós. Nós, ao nos aproximarmos de Deus e fazermos como diz ali no versículo 3 do capítulo 17, nós buscamos conhecer a Deus e a Jesus a quem Ele enviou. Nós, então, vivemos cada vez mais essa vida eterna. Nós entendemos quem somos. Nós sabemos a que pertencemos. Nós não somos desse mundo. Você não é desse mundo. Você está em Cristo. Então, você já recebeu uma condição, uma identidade celestial. Isso muda tudo. Muda tudo. Você sabe a quem você pertence e você começa então a compreender de forma mais refinada a razão pela qual você existe. Então, é inadmissível nós andarmos aqui nesse mundo fora dessa compreensão, longe daquilo que realmente o Senhor tem para nós, distantes de quem nós realmente somos em Deus. Mas eu preciso trazer aqui alguns carimbos no seu coração para fortalecermos esse entendimento. Em seguida, vamos para aquilo que o inimigo faz para tentar tirar você do caminho, porque hoje o Senhor está nos convidando à parceria com Ele. E a gente precisa entender isso. Primeira coisa, enquanto eu vou falando, Dai, vai colocando, um versículo que eu sempre cito, João 1,12, nós precisamos lembrar aqui, por meio da palavra de Deus, que em Cristo nós somos filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Às vezes a gente sabe disso, mas a gente não se lembra quando o negócio pega. Quando nós nos deparamos com desafios grandes, a gente tem uma tendência de esquecer. Mas Jesus nos dá a condição, o poder de vivermos como filhos de Deus. É isso que nós somos. Nós não somos do mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós fomos enviados por Jesus. Saímos da condição de criatura e entramos na condição de filhos. A partir do momento que somos filhos de Deus, nós recebemos uma condição que as pessoas que não são filhos não têm. Então a gente precisa crer nessa palavra e acessar todos esses recursos, essa sabedoria, essa graça, esse amor, essa proteção, essa direção que o Pai tem pelas nossas vidas. Então, crescendo nessa identidade, nós também em Cristo, à medida que crescemos em conhecer a Deus, nessa nova identidade em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo, nós temos funções nesse mundo. Segundo aos Coríntios 5:20, nós recebemos o ministério da reconciliação. Existe uma razão pela qual estamos no mundo. Você, do jeito que você é, de alguma forma, você já pode ser um canal de vida, a vida de muitas pessoas. Vários aqui já estão sendo. Mas você pode crescer nisso. Se você se vê como uma pessoa natural e vive como as pessoas do mundo, você vai viver de forma limitada. Vai passar pelas mesmas dores que todo mundo passa
e não vai encontrar a vitória que Deus tem para sua vida. Porque tem algo programado por Deus para você. Agora vai de você receber, desejar, descobrir, porque é um mistério, é um processo de conhecer. Por isso que eu falei que naquele versículo tem mistérios. É um processo de conhecer. Se você busca conhecer a Deus, a Jesus, de verdade, tem essa intencionalidade, aí a sua vida entra numa nova dimensão. Agora, você pode também escolher viver como as pessoas do mundo. Você pode escolher viver como as pessoas que não são do mundo. Você pode escolher a viver como pessoas que são desse mundo. Essa oração de Jesus, do capítulo 17, ele deixou claro que essa oração não é pelo mundo, mas sim pelos discípulos. E os discípulos têm essa condição e são ministros da reconciliação. No capítulo seguinte, ali no 6, no versículo 1, nós somos cooperadores de Deus. Olha só, eu e você somos cooperadores de Deus. Deus está realizando uma obra. Deus tem prazer em realizar mistérios, obras através da sua vida. Você está conectado a isso que Deus está fazendo agora, que Ele quer fazer nesse exato momento. Deus tem prazer em realizar em parceria com os seus filhos. Deus tem chamadas, Deus concedeu talentos, Deus concedeu dons, Ele concedeu a você características que outros não têm. Ele tem um caminho, uma jornada a ser vivida por você, a ser construída através de você. A presença dele vir a vários lugares e ao coração de várias pessoas por meio da sua vida, das experiências que você vem tendo ao conhecê-lo, ao conhecer o seu amor, cada dia mais crescer como filho e filha e transmitir às outras pessoas essa preciosidade maravilhosa que você tem vivido e já é suficiente para mudar a história de vida de tantas outras pessoas. Você crê nessa palavra? Crê nessa palavra? Há uma graça em sua vida, você está em Cristo, já há uma graça em sua vida, a graça de Deus para transformar pessoas, destruir as obras do inimigo e levar vida e salvação à vida de muitas pessoas, e muitas delas você nem ainda conhece. Então, entendendo isso, somos representantes de Deus, somos ministros da reconciliação, somos cooperadores de Cristo, parceiros nas suas realizações. Nós também somos amigos de Jesus, João 15:15. Nós não somos mais servos, ser servo é bom, mas ser amigo é melhor ainda, amém? Discípulos de Jesus que caminham mais perto têm a oportunidade de viverem como amigos, e aos amigos ele revela coisas que os servos não têm. Então, que queime em nossos corações um desejo, uma chama de querermos ser amigos de Jesus, homens e mulheres que têm intimidade, que têm relacionamento, que têm amizade com Ele e que descobre tesouros preciosos que Ele quer revelar. Deus quer se fazer revelado. Bom, 2 Pedro 2:9, nós vemos que as pessoas que andam com Deus, discípulos, amigos de Jesus, são sacerdócio real, sacerdote do rei, intermediários entre a presença de Deus, a pessoa de Deus e as pessoas. Eu não sei como você enxerga a si mesmo, eu não sei quem você vê no espelho, mas quando você se deparar no espelho, você vai se lembrar que tem alguém com potencial de ser um sacerdócio real, uma pessoa que pode transmitir a presença de Deus à vida de outras pessoas. A tua vida tem uma razão de existência. Você é nação santa, separada, é outro povo, nação, país. Você não é desse mundo. Antes de sermos brasileiros, ou venezuelanos, ou colombianos, ou argentinos, que tem disso tudo aqui, podemos falar um pouquinho de espanhol? Hoje, nosotros tenemos una otra persona de Venezuela, uma pessoa nueva. E antes disso tudo, nós somos da nação do céu. Nós somos homens e mulheres de Deus. Como é maravilhoso nós adorarmos ao Senhor com outras pessoas de outras nações. Isso é bom demais. Temos vivido isso aqui, né? Somos do mesmo povo. Essa identidade precisa estar cada vez mais firmada em nós. Porque é a partir disso que tudo muda. Nós somos
povo exclusivo de Deus, você é exclusivo do Senhor. E olha, eu vou te dizer, o Espírito Santo tem ciúme de você, ele quer você só para ele. Ele não quer te dividir com ninguém, hein? Ele quer que você seja toda dele. Então não se divide. Nós somos, isso eu quero ler aqui, Mateus 20, 28, o último carimbo aos nossos corações. Dessa parte, 20 e 28 de Mateus, diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, existe um propósito na sua existência aqui na Terra. Você é amigo de Jesus, é amiga de Jesus, é discípulo, está dentro dessa oração de João 17. Você tem uma finalidade nessa terra. Você está respirando para servir as pessoas em resgate de muitos. Você é instrumento de Deus. Ainda que você ainda não se enxergue dessa forma, porque talvez você ainda se pegue em meio a tantas dificuldades, guerras que vive, isso é muito natural, mas além do natural, você tem um poder disponível a você, um poder sobrenatural. E quanto mais nós nos enraizamos nessa identidade que temos e vamos conhecendo, descobrindo o poder que recebemos, nós vamos desatando em Deus. Mas precisamos ter essa intencionalidade de levarmos a presença de Deus aonde nós estivermos, nos esforçarmos para isso, porque nem sempre é natural. Mas às vezes uma palavra pode mudar tudo. Somos ministros em tempo integral. Às vezes a pessoa pensa que ministro, sacerdócio é só a pessoa, o padre, o pastor, tal. Não, você é sacerdote, você é uma sacerdotisa. Você é um instrumento de Deus. Recebe essa palavra aí no teu coração. Lá com seus amigos, lá no meio da escola. Você é um instrumento de Deus, você é pessoa de Deus, você é canal de Deus naquele lugar. Ainda que você erre, ainda que você tenha problemas, dificuldade, você recebeu a graça de Deus. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, faça hoje. Se você anda afastado, se reconcilie hoje. Se está meia boca, retome com ele hoje. Não perca a oportunidade de viver a alegria completa que ele tem para você. E durante a sua jornada de vida, você aceite essa vida de parceria com ele e realize não simplesmente para ele, mas realize com ele, que faz toda a diferença. É bom demais. Mas o inimigo vai fazer de tudo para roubar, matar e destruir, né? João 10, 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. O ladrão vem de várias formas. E ele é a personificação do inimigo, Satanás. Ele vem para roubar a sua identidade. Você sabia que uma das coisas que mais o inimigo faz é trabalhar na mente das pessoas para se esquecerem de quem elas são? Em Cristo. Ele fazendo isso, ele acaba com tudo. Quando você aceita algumas mentiras do inimigo, o inimigo vem para roubar a sua identidade em Cristo. Ele vem para matar as promessas que já são liberadas sobre a sua vida. Ele vem para destruir os sonhos que Deus tem. Mas ele já está derrotado em nome de Jesus. Já foi derrotado. Esse é um jogo já com placar definido. Só que muitas vezes ele trabalha através das pessoas, das situações, e nós nos deixamos levar por certas mentiras. Nós esquecemos de quem somos. Nós acabamos, então, nos vendo de uma forma diferente da qual realmente somos em Deus. Permitimos que o inimigo entre com algumas flechas na nossa mente, também nos nossos sentimentos, e nos deixamos levar por certas mentiras, nos deixamos levar por sentimentos que nos abalam. Nós somos alma. Eu estava hoje lá, então, no velório, e nós estávamos comentando, né? Que vem o sentimento de luto, a gente é alma, a gente não é imune ao sentimento, sim ou não? Amém? Vem um sentimento de luto, é óbvio, mas ao mesmo tempo vem um sentimento de alegria. Ainda mais que a irmã, ela está em Cristo, morreu em Cristo, a família toda em Cristo. Então, ao mesmo tempo que vem um sentimento de luto, vem um sentimento de alegria. E esse sentimento de alegria, ele suplanta o sentimento de luto, a dor do luto. Então, nós estamos em constante guerra entre alma e espírito, e temos a chave, a oportunidade de fazer com que as coisas do espírito prevaleçam sobre as coisas da alma. Que a nossa alma seja tomada pelo Espírito Santo.
que as nossas reações sejam tomadas por Deus. O inimigo, então, é derrotado, porque mesmo que em algum momento nós possamos ser tomados por alguns pensamentos, sendo influenciados pelo esse mundo, sendo influenciados pelas perspectivas negativas ou pelas possibilidades negativas, no momento da preocupação, da aflição ou da dor física, nós nos lembramos de quem somos e aquilo que recebemos em Deus, e começamos então a ativar de uma forma concisa, de uma forma firme, porque lembramos quem nós realmente somos. Às vezes a gente esquece. Às vezes a gente acha como um ser humano natural. A gente age como qualquer outra pessoa. A gente age como pessoas desse mundo. Só acontece comigo ou com vocês também? Às vezes a gente se pega pensando como pessoa desse mundo. Peraí, não. Eu sou filho de Deus. Eu sou nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Então, a minha declaração vai ser conforme a palavra, porque a palavra que é verdade. A palavra de Deus é verdade sobre a minha vida, e nós então declaramos a palavra então começa a agir. A palavra de Deus sendo liberada com fé, ela começa a mudar as realidades. Essa é a verdade. Realiza milagres. E o inimigo vai fazer tudo para te distanciar da tua real identidade. Ele vai fazer tudo para tentar fazer você se distanciar do que realmente você pertence, a que você realmente pertence. Você é filho, é filha de Deus. Você faz parte da família de Deus. Você faz parte de uma família espiritual. O inimigo vai tentar criar situações nos relacionamentos, vai tentar criar problemas para te desanimar. Mas nós já oramos sobre isso semana passada, amém? Quebramos cadeias, grilhões de desânimo, de coisas que vêm tentando trazer fraqueza, tentando trazer sonolência. E nós então ativamos a palavra de Deus e passamos a entrar em estágios maiores. Nós continuamos então, por entendermos quem somos, não aceitando essas ações do inimigo, nós vamos caminhando, perseverando debaixo de uma unção e de um poder concedidos por Jesus. Essa unção, esse poder está destinado a cada um de nós. É uma unção que vem de Deus, que transforma um mundo ao nosso redor. Nós recebemos a autoridade para destruir as obras do inimigo. 1 João 1. 1 João 3,8. 1 João 3,8. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Esse poder está concedido para mim e para você. Então, se você passar numa esquina e tiver lá uma macumba, você vai, ai meu Deus, você não vai ficar assim, né? Você já anula aquilo lá, já passa lá e está anulado em nome de Jesus. Todo espírito de feitiçaria, toda obra feita contra alguém está anulado em nome de Jesus. Porque há autoridade em você. Amém? Posso ouvir um amém? Onde é que estão as pessoas com autoridade em Cristo aqui? Tem metade, por enquanto. Até o final acho que vai melhorar. Essa autoridade está concedida para mim e para você. A diferença nas pessoas, sabe o que está? No quanto fé se imprime nessa palavra e o quanto se age mediante essa fé. Simples assim. Então é óbvio que cada um tem um processo, a gente vai crescendo no entendimento, vai sendo transformado pela renovação da nossa mente, como diz Paulo em Romanos 12. Mas esse poder está destinado para mim e para você. Então, o maior inimigo nosso não é o diabo, não é? Ele vem criar circunstâncias ao redor, mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque nós permitimos que algumas mentiras, alguns atalhos que ele tenta forçar a barra, a gente aceita. A gente aceita as mentiras, é levado pelas seduções desse mundo, a gente age como pessoas desse mundo. Pedro falou que nós somos nação santa, somos separados. Nós acabamos nos deixando levar pelas coisas aqui desse mundo, não nos separamos para ele. Por causa disso, nós abrimos a porta, como diz lá em Efésios 4:27, não dê lugar ao diabo. A gente acaba dando lugar. A gente não está convidando, vem cá, capeta, entra aqui, faz o que você quiser. Não é assim. Mas sabe o que a gente faz? A gente vai lá, deixa a porta da sala aberta e vai fazer as coisas e a porta aberta para ninguém entrar. Se a porta aberta, ele vai entrar. Assim é em várias áreas. Então nós precisamos nos atentar a isso, fechar essas portas, aceitar a palavra, receber no coração, tomar um posicionamento para vivermos aquilo que já está destinado para nós,
crescendo cada vez mais em destruir as obras do diabo, porque a razão da nossa existência está nisso. Grave isso, gente. Você, em Cristo, nasceu de novo para destruir as obras do diabo. Repete aí comigo, para a gente poder fixar. Em Cristo, eu renasci para viver como parceiro de Deus e destruir as obras do diabo. A começar pela minha vida e na vida das outras pessoas também. Amém? É essa a razão da nossa existência. Ok? Nós, com essa chamada de Deus, entendendo isso, vamos crescendo nisso, a alegria completa vai se formando. Porque nós vamos, então, agindo mediante esse entendimento e nós vamos vendo no dia a dia que Deus vai se fazendo presente. Porque muitas vezes a pessoa fica cansada, fica no vazio. Por quê? Porque não está vivendo no centro da vontade de Deus. Está faltando, às vezes, alguns ajustes. Então, se isso for transicionado no seu entendimento agora e você se posicionar com essa chamada, as coisas começam a mudar. Eu posso falar isso. São 30 anos caminhando com Jesus. Isso muda tudo. E a gente precisa, vira e mexe, como acontece no nosso celular, nós precisamos atualizar isso. E eu creio que essa é uma noite de atualização. Essa é uma noite de retomar algumas jornadas. Essa é uma noite de destruir, de repente, algumas ações que o inimigo vinha fazendo na nossa identidade, nos fazendo esquecer de quem nós realmente somos. Ou reativar algumas promessas que Deus já deu e muitas vezes nós até nos esquecemos. Retomar alguns sonhos que provavelmente o inimigo tentou destruir. Mas a vontade de Deus continua presente e Ele é fiel para cumprir as suas promessas e a sua palavra. Amém? Você recebe essa palavra? Nós recebemos graça de Deus, unção e poder para libertar as pessoas. Deus nos deu condição de mover recursos do céu através da sua expressão criativa. Recursos materiais e recursos pessoais. Você tem potenciais em você que Deus quer usar como parceiro dele. Essa noite é um convite à parceria com ele. Essa noite é para isso. Você não está aqui à toa. Você não está aqui ouvindo isso à toa. Está até aqui ouvindo isso porque Deus tem algo na sua vida. O reino de Deus é comparado ao fermento, como está lá em Mateus 13:33. O que é fermento? Fermento vai lá e atua em toda a massa. Muda tudo. Deus quer usar a sua vida. Você precisa crer nessa palavra. Existe um potencial em você para mudar a vida das pessoas. Talvez você está pensando, meu Deus, mas eu preciso mudar primeiro. Vai ser sempre assim. Então, aquilo que você precisa ser transformado não vai alterar o potencial que você já recebeu em Deus para ajudar outras pessoas a serem transformadas. Você está em processo de transformação. Como Jesus falou aqui, nós estamos sendo aperfeiçoados na unidade. Você está sendo aperfeiçoado na unidade com o Pai e uns com os outros, nós conosco. E é nesse momento em que nós temos a oportunidade de continuar crescendo, valorizando a quem pertencemos, que é a família de Cristo. Valorizando quem somos. E aí falamos na semana passada, que é em meio aos relacionamentos que nós somos lapidados e crescemos em Deus. Quem não assistiu a mensagem da semana passada, entre no YouTube e assista nessa semana. Para você não perder esses detalhes. Nós somos o campo de treinamento. A igreja é o quartel-general do céu na terra. Para quê? Para lapidar você e você ser alavancado em como Deus quer te usar nessa parceria com Ele. Isso vai ficar claro agora, a partir de agora. Nós temos oportunidade e capacitação de Deus para influenciar os ambientes e pessoas, principalmente em 7 áreas, e aí agora a gente vai entrar em alguns aspectos. Eu vou pedir então para colocar o slide lá. Vamos ver aqui algo que eu preparei aqui para a gente poder ampliar o nosso entendimento, como eu falei no começo. Você faz parte da família de Deus na terra e você faz parte dessa família local. Existe um mover de Deus que Ele quer fazer em parceria com você. E Ele já está fazendo, e você, talvez, muitas coisas você nem está sabendo. Sabe por quê, talvez? Porque você não veio da reunião de membros. Muitas dessas coisas que eu estou falando aqui, a gente já viu na reunião de membros. Só que eu vou ampliar a informação. Preste atenção. Nós, como família IBG, se veja nisso tudo,
Sabia que você está atuando em 97 países nesse planeta? Você, como família IBG, você está sustentando com os seus dízimos e suas ofertas, você está sustentando 2.450 missionários espalhados nesse planeta. Exatamente agora. Quer apagar essa luz aqui? Não sei se vai dar certo. Silvio, tem que ver aí se vai prejudicar ou não, para a gente poder ver melhor. Queridos, você, como família de Deus, como família IBG, você está levando salvação agora na África, na Europa, na América Central. Você está sendo instrumento de Deus através das suas sementes financeiras, alavancando, sustentando pessoas em vários países através da Junta de Missões Mundiais, a qual nós, como família IBG, ofertamos parte do que entra dos dízimos para a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. E também no nosso país, sabia que você está cooperando em plantar igrejas? Você está cooperando no evangelismo, você está cooperando nas ações sociais, ali você está vendo. Quem aqui já ouviu falar na Cristolândia? Todo mundo já ouviu falar em Cracolândia, né? Cracolândia todo mundo já viu. A Cristolândia é um projeto que está em vários estados da nossa Junta de Missões Nacionais, que estão tirando centenas, talvez milhares de homens das drogas. Está ali a primeira imagem, homens adorando a Deus, homens restaurados, gerações restauradas. E você faz parte disso. Você vai encontrar pessoas no céu, milhares de pessoas vão falar, obrigado. Como assim? Não fiz nada por ti. Fez sim. Você ajudou a obra que me alcançou lá nos Ribeirinhos. Tá vendo a última imagem? É nos Ribeirinhos. A nossa irmã Ana B aqui já esteve lá. Viu em loco. Ali naquela embarcação, está escrito lá em cima, Missões Nacionais. A palavra de Deus chega em um lugar onde as pessoas nem sabem nem o que é Jesus. Por incrível que pareça, ainda tem. E você está chegando lá. Nós, como família, estamos abençoando a Junta de Missões Nacionais. Ofertamos regularmente, mensalmente, como igreja. Parte dos nossos dízimos e ofertas vão sendo semeadas lá. A imagem do meio é capelania prisional. Tem irmãos nossos da igreja aqui, conhecemos alguns do grupo dos homens, né? Eu estava com eles ontem de manhã, com alguns deles, agindo na prisão aqui em Blumenau e prisões aqui no estado, Florianópolis. Estão lá salvando pessoas, fazendo grupos lá dentro, homens e famílias por inteiro sendo salvas e libertas. Você faz parte disso. Você está sendo parceira de Deus. Você está sendo instrumento de Deus. Olha só, você sabia disso? Você está em Florianópolis, você está aqui em Blumenau, você está lá no Pará, lá nos Ribeirinhos, você está lá na África do Sul, você está lá em Moçambique, você está lá na Europa, na Itália. Hoje eu recebi a mensagem do pastor lá da Itália, de Nápoles, eu vou falar com ele mais tarde. Quero até estreitar esse relacionamento com a Igreja Batista lá, que começou há pouco tempo. O nosso irmãozinho está morando lá. O Isaac foi para lá. Até quero saber se ele está firme na igreja. Nós estamos na Itália. Você está cooperando na Itália. Você é instrumento de Deus em Portugal. Você é instrumento de Deus na Espanha. Você sabia disso? Porque nós juntos estamos cooperando com a obra de Deus lá, de alguma forma. Isso é uma forma mais distante, né? Mas também cooperamos. Próximo slide ali você vai ver a primeira linha de fotos. Primeira linha aqui são pessoas que eu conheço. Isso aqui é só no estado de Santa Catarina. São missionários que nós abençoamos. São 20 missionários em plantação de igrejas, em revitalização de igrejas e projetos missionários. Um deles é aqui na Ilhota, lá na Pedra de Amolar. Conheci o pastor Marcelo ontem. Antes era o pastor América, agora está lá em Bombinhas. Então você vê ali, a primeira foto ali, é o pastor Jean Gilles, que é a igreja haitiana. Tem uma igreja haitiana aqui em Itapema. Conhecemos ele, né, Diego?
Os que vão nas reuniões dos homens, nos congressos, sabem disso aqui, já conheceram essas pessoas. O pastor César, que é a segunda foto, está lá na igreja de Bombinhas, revitalizando. Trabalho com surf, trabalho com jiu-jitsu, lutas, né? Está lá evangelizando juntamente com a igreja em Bombinhas. Você faz parte disso. Você está em Bombinhas, você está na Ilhota, você está em Gaspar, você está em Blumenau. Pastor Simon em Blumenau. A Jaque, aqui no meio, o pastor Nino está em Biguaçu. A Jaque aqui, ó. A Jaque aqui de Blumenau, ela é coordenadora do PEP no estado, várias crianças sendo atendidas conforme... Parecido, a gente já teve o PEP, hoje a gente tem o contraturno. Mas você está lá, através da vida da Jaque, você está abençoando a estruturação do PEP no estado inteiro. Você faz parte disso. Tá vendo como é que a tua consciência está aumentando agora, está expandindo? Como é importante a tua participação, a tua cooperação. E isso que a gente está falando só da parte financeira, de recursos, de oração. Porque tem vários irmãos do planeta inteiro agindo agora. O último ali é o pastor Antônio, é o que coordena a capelania prisional. Passa para o próximo slide. O Senhor está te convidando à parceria com ele. A BANC é a Associação Batista Norte Catarinense. Você faz parte de 10 projetos que estão acontecendo exatamente agora. E agora são 11, porque o Kids Atípicos entrou nessa onda aqui. Você vai saber, que você que ainda não sabe vai saber. São projetos feitos em várias cidades na região norte catarinense, a BANC. Eu estava ontem com os pastores da BANC, de manhã, e esses projetos estavam sendo apresentados, sendo atualizados, e você faz parte disso. Nós ofertamos, e eu fiquei muito feliz. São 36 igrejas no estado. E eu fiquei feliz porque nós somos a 6ª igreja que mais tem ofertado. Estamos entre as 6 igrejas que mais ofertam no estado. Você está feliz com isso? Então dá uma salva de palmas para Jesus aí. Aleluia! Você está sendo uma pessoa que está caminhando em parceria com Deus, com o seu apoio. Se você se lembrar de orar pelas ações missionárias, pelos missionários, pelas ações de evangelismo no estado, na cidade, no país, ore por isso. Passa o próximo ali. Essa carreta missionária está em Barra Velha, agora estará quinta, sexta e sábado. Estou até querendo ir lá. Pastor Marquinhos, da PIB de Barra Velha, a carreta vai estar fazendo uma ação evangelística lá. Você estará essa semana em Barra Velha. Porque a carreta é da Junta de Missões Nacionais. E você está lá. Vamos trazer essa carreta para Gaspar? Essa carreta tem uma estrutura de atendimento odontológico, pode ter cabelo, unha, dentista, médico. As pessoas nós temos que levantar aqui na região e ofertarmos isso para a comunidade, fazermos uma ação, uma ação social e também de evangelismo junto às pessoas. E aí, que tal? Eu vou perguntar sobre a carreta e depois eu informo a vocês. Você vê ali nas fotos, em cima é o Congresso de Homens, embaixo é a ação de jiu-jitsu lá na igreja da Bombinhas. Então a BANC ajuda a bancar essas parcerias, essas ações. Você faz parte disso. E agora eu vou entrar de uma forma local. Vou falar sobre IBG agora, próximo slide. Aqui na IBG, como igreja local, agora vamos falar de nós aqui, presencialmente, porque até agora nós falamos do nosso apoio financeiro e também espiritual de oração. Primeira logo em cima da igreja, a do lado aqui é do Instituto IBG. E aqui é do IBG Kids, do contraturno que temos aqui na Casa Kids. Nós temos uma chamada de Deus para influenciar a nossa cidade com o amor de Deus. Nós não somos desse mundo, estamos nesse mundo. Fomos colocados por Deus nessa cidade para transmitirmos o amor de Deus de várias formas. E você tem tesouros preciosos. Existem potenciais, no plural, em você, que Deus quer multiplicar e usar para a glória dele. O Senhor está te convidando a caminhar em alegria completa. Essa alegria completa, ela vence, ela se completa em crescermos nesse significado, em vivermos nessa parceria. Mas calma aí, você está pensando, como é que é isso? Agora você vai saber. Em 10 minutos você vai descobrir. Ou menos. Próximo slide. Nós temos a ação
o IBG Kids no condomínio Milano. Tá vendo as crianças ali? Essa foto do meio, a primeira lá em cima, foi domingo passado. As crianças estavam aqui, os adolescentes. Nós temos 2 missionários lá, o Ronaldo e a Giovana, estão fazendo um trabalho lá terça e sexta à noite. De 5 e pouco da tarde até 7 e pouco da noite. Quase 30 crianças. Elas estão ali, crianças e adolescentes. Era para ser de 4 anos, mas chegam os mais novinhos também, então vem junto. Era para ser até 14, mas vai até 16. E assim nós vamos semeando a palavra de Deus com atividades fundamentadas em princípios bíblicos. Estamos lá investindo nisso. Nós investimos. Damos ajuda de custo, investimos no material. Falei hoje de manhã, eles estavam aqui de manhã e os adolescentes do Milano estavam aqui de manhã. A Giovana tinha falado para mim que precisava de uma tinta para pintar a quadra lá do condomínio Milano para poder fazer uma festa com as crianças. Eu falei aqui, o culto não vai acabar sem esse... Todo mundo não, vocês vão embora aqui com essa tinta comprada. Alguém vai ser movido por Deus para... Ela veio, Sérgio, no final, para onde que manda o Pix ali? Porque já tem a tinta. A irmã já ofertou 100 e poucos reais. E assim vai, já tem a tinta. E eu pergunto para você, quem sabe você um dia, uma terça ou uma sexta, pode ir lá ajudar um dia? Fique atento. Pode estar cooperando, tem tantas formas de ajudar. Eu quero nessa noite te chamar a esse convite dessa parceria com Deus. Passa o próximo slide. Nós temos o IBG Kids Contraturno, que nós queremos ampliar. É um trabalho em parceria com as famílias. Há uma necessidade nessa cidade. Você sabia que aqui em Gaspar nascem cerca de 50 crianças por mês? Cerca de 50 a 70 crianças por mês. Por mês em Gaspar. Não vão dar conta de creche. Os pais precisam trabalhar. Por isso que sempre vai ter fila. E nós podemos avançar com a educação por princípios, com um contraturno, as famílias tendo a tranquilidade de que os filhos vão estar num lugar abençoado enquanto eles estão trabalhando, no horário fora da escola. Contraturno é por quê? Porque a criança está num turno na escola, no outro turno, no contraturno, ela está fazendo as oficinas desporto-culturais conosco, fundamentada em princípios bíblicos. Aí as crianças têm inglês, gente. As crianças aqui no contraturno têm inglês. As crianças têm aula de literatura, criatividade, esportes, tem culinária, alimentação saudável, jogos lógicos. Olha só, que coisa chique. Tá aqui uma das profs. Gente, é você semeando na vida das pessoas. Então, tem alguns irmãos que já ajudam no contraturno. A Rosane traz uns bolos gostosos. Meu Deus, as coisas... Meu Deus, dá uma olhada. Meu Deus, como é que... A gente fica com água na boca olhando aquelas coisas gostosas que ela traz. Você pode ajudar de alguma forma. Tem outros irmãos que vêm e fazem atividades com as crianças. Procure a Yasmin para saber como fazer, ou mesmo a Sara aqui, ou o Marcelo. Deus está te chamando para parceria com ele. Tá ali as atividades das crianças. Aqui, eles estão todos os dias, nós investimos nisso. A cantina é um objeto de captação de recursos para lá. A feijoada vai ser uma ação de captação de recursos para lá. O bazar é uma ação de captação de recursos para essas obras sociais nossas. É você fazendo. E você pode se doar mais. Tem algo mais que você pode fazer. Nós queremos alcançar mais crianças. Passa ali. Deus está te convidando também a abençoar. Quem que viu o vídeo falando sobre as crianças atípicas dessa semana que a gente fez? Quem viu? Pouca gente. Segue lá a nossa rede social da igreja, pelo amor de Deus. Tá lá um vídeo falando. Eu começo assustando, né? Crianças mal educadas, né? E tal. Mas nem todas as crianças são essa situação. Tem crianças atípicas. E a sociedade precisa aprender a amar, a receber. Por isso que nós abrimos o Kids Atípicos aqui no culto da manhã. Tem o atendimento com crianças atípicas, autismo, TDAH, dos cultos da manhã, juntamente com o Ministério Infantil. Passa lá o slide. Nós temos uma pessoa que é especializada, nossa irmã Silvia. Nós temos uma equipe. Cada domingo tem um facilitador e um auxiliar. Não sei se você sabia. Passa lá o slide. Nós investimos numa sala sensorial, compramos alguns jogos, compramos
acessórios específicos para lidar com as crianças, porque é pequenininho aqui, mas tem um fone ali, tem os brinquedos, tem os jogos, tem essas caixas. Tudo isso é para fazer atividades diferenciadas com as crianças e nós teremos que comprar outras coisas mais. Nós vamos comprar agora outros brinquedos com esse objetivo de amar essas crianças e essas famílias. Nós decidimos fazer alguma coisa, é você fazendo. Então, se você conhece alguém que tem uma crença típica, tipo, olha, lá na igreja tem atendimento especializado, já evangeliza. Já convida para o culto de manhã. É 9h30 da manhã o culto. Como que você pode continuar avançando em parceria com Deus? Passa o próximo slide. Nós temos 23 ministérios na igreja. 23. Se eu já não perdi a conta. Eu sei que vários irmãos estão ajudando até em mais de um ministério. Tem 15, 20% da igreja que age em mais de um ministério. E tem um bom percentual que não está em ministério nenhum. Tem um processo, claro, né? É só você entrar no aplicativo. Lá no final você desce. Lá embaixo tem lá, Ministérios IBG. Entra lá, preenche o formulário. Tem vários ministérios. Vê qual ministério que você acha que se encaixa. Comece em um, se não dá certo, vai para outro. Deus está te chamando para servir, para edificar a igreja. Deus está te chamando para você colocar os teus potenciais para fora. Hã? Começa num, se não der certo, vai para outra. É isso aí. Eu já passei por tanto ministério. Eu já fiz parte do infantil, né, amor? Infantil, estacionamento, já fiz parte de música, já fiz parte de um monte de coisa. E é bom demais. Nós aprendemos. É nessa plataforma de relacionamentos que nós temos comunhão com os irmãos. É nessa plataforma de relacionamentos que nós crescemos em Cristo. Se a gente fica parado, a gente fica igual água morna. Nós precisamos servir, doar. É um segredo, gente. Nós crescemos conforme damos. Tem aí ministérios, veja lá no aplicativo. Nós precisamos de mais pessoas no Ministério Infantil. Nós vamos abrir no dia 14 o Espaço Kids, pais aí com criança abaixo de 4 anos. A partir do dia 15 de junho, ali em cima nós vamos ter o Espaço Kids, uma salinha para as crianças poderem ficar ali em cima. Os pais levam, né? Não vai ter um monitor, mas vai ter um espaço para que, em vez da criança ficar rodando assim ou lá atrás, ela possa estar ali num ambiente com brinquedinho e tudo mais, e o pai e a mãe vai poder assistir o culto ali de cima. Nós vamos abrir aquela parede, vamos colocar um vidro, vai ficar um ambiente legal. Vamos atender. Mas sirva nos ministérios, precisamos de homens no estacionamento, precisamos de homens no Ministério Infantil também, precisa ter referência masculina. Mulheres, oração terça-feira. Homens, vamos segunda-feira, vamos amanhã lá para Itapema, na reunião dos homens, já nasceram os homens lá. 7h da noite nós vamos nos encontrar aqui. Vamos congregar com os irmãos de Itapema, com os irmãos das igrejas batistas lá em Itapema. Pastor Edson vai estar ministrando lá. Precisamos de gente na filmagem, na mídia. Sirva a noiva de Cristo, sirva a igreja. Se posicione para servir. Amém? Passa ali. Eita, nós! Aí estão as imagens dos grupos de crescimento, ou dos grupos de discipulado que tivemos, dos GDs. Então, os grupos de crescimento, os GDs, são plataforma de relacionamento. São as regiões da igreja, estão aí. Quem esteve presente num GD? Levanta a mão. Olha aí, vários participaram. Que tempo de edificação, que tempo precioso de crescimento. É através dessa plataforma de relacionamentos que nós crescemos, gente. Somos alinhados para viver aquilo que Deus tem para fazer através da nossa vida e viver a alegria completa, porque é isso que traz alegria completa. Se você não faz parte do grupo de crescimento, pega esse envelope aí, aponta a câmera do seu celular para o passo de fé e fala lá, eu quero conhecer um grupo de crescimento, eu quero estar no grupo de crescimento. Você já está no grupo de crescimento? Seja um anfitrião, se posicione para ser um mobilizador de grupo, vamos multiplicar. Nós vamos agora ter os grupos de casais. Passa o próximo slide ali. Para o seu crescimento, nós temos a nossa jornada de crescimento. Ontem tivemos aqui o encontro presencial da Estação 2. São turmas online e tem um encontro presencial para o seu crescimento. Temos também a EBD, segundas-feiras à noite aqui, crescimento em bloco. 3 segundas-feiras no mês, você vai estar aqui comendo a palavra de Deus. Está tudo no aplicativo para você se inscrever. Nós temos os seminários
Às vezes eu vou conversar, vejo situações que alguns casais estão passando, eu fico pensando, meu Deus, se estivessem no seminário já tinham aprendido a vencer esse problema. Tem casais aqui do seminário? Levanta a mão. Tem sido bênção aí? Se tem sido bênção, diga amém. Olha aí, ó. Olha, esses casais que participaram do seminário só vão passar raiva se quiserem. Não passam mais raiva. É só alegria. Casal anti-brigas. Estão sendo imunes às brigas. Amém, casais? Amém. Descobrimos o caminho da palavra de Deus. Jesus entra na história. E nos tornamos casais anti-brigas. E vamos transmitir para os outros. Já estou anunciando. Nós vamos ter grupos de casais a partir do segundo semestre. A seguir sendo nos próximos capítulos. E próximo slide. Vamos construir a nossa sede. A sede do Instituto. A sede IBG. A sede do Instituto Batista. Eu estou sonhando, vendo vários carros entrando, crianças vindo para as oficinas, para o contraturno, para a escola infantil. Amém. Estamos influenciando, levando a presença de Deus na cidade. Coloca o próximo slide. Deus quer usar você lá no seu trabalho. Deus quer usar você no seu bairro. Deus tem áreas de influência para usar você. Essas são 7 áreas de influência. Pode clicar tudo, coloca todas as áreas. Você começa a transformação dentro da sua casa, a partir da igreja. A igreja é teu quartel-general. Você recebe a palavra de Deus, você aprende a aplicá-la, a vivê-la. Junto com Jesus, em parceria com Ele, você transforma a sua família. Você é instrumento de transformação na área da educação. Tem vários educadores aqui, vocês são missionários na área da educação. E precisamos de missionários na área da educação. Se você tem dúvida de ser professor ou não, vá ser professor. Eu sei que está um caos a educação, mas vá ser professor, que a gente precisa transformar esse caos. Na área da política, na área da gestão, pessoas que administram empresas, na área da economia, pessoas lá no seu trabalho, você lá no trabalho, você é instrumento de Deus lá, você que é empresário, tem várias pessoas aqui que estão trabalhando CLT e vão receber planos de negócios para abrir empresas, tudo isso é para multiplicar o reino. Então a área da economia é a área para ajudar a multiplicar o reino, porque tudo precisa de valores, acabamos de falar aqui. Como é que esses mais de 2.000 missionários são sustentados? Como é que nós estamos nesses mais de 90 países? Como é que nós estamos em vários lugares desse estado? Precisamos, juntos, em parceria com Deus, aplicar os nossos recursos na obra. E Deus faz multiplicar, porque aquele que supre a semente é o que semeia, pão é o que come. Não somente suprirá a semente, mas fará multiplicar para que no final seja dado graças a Deus. Agora, pessoas que querem ter semente para comer, não vão semear. E aí Deus não dá. Agora, quem recebe semente para semear, Deus faz multiplicar. Na área das artes, na área dos esportes, na área do entretenimento, tem pessoas aqui que têm capacidades. Vamos ter atividade esportiva para as mulheres no sábado de manhã. Vamos ter oficina sociocultural, desportiva e cultural na área de lazer. Vamos começar mês que vem, para as crianças e adolescentes. Vamos influenciando nessas 7 áreas. Você é instrumento de Deus. Eu quero te convidar a essa parceria com Deus. E último slide, por fim. O objetivo final é isso aqui. Vidas transformadas. Vidas salvas. Famílias sendo transformadas. Gerações sendo transformadas. É isso que nos move. Para que o mundo conheça Cristo. Para que o mundo conheça e saiba que Ele os ama. Para que as pessoas conheçam esse amor que nós estamos conhecendo. Estamos crescendo nele. Estamos sendo lapidados conforme a sua imagem e semelhança. Estamos crescendo em quem nós somos. E estamos colocando os nossos corações para Deus. Senhor, vem, age através das nossas vidas. Eu aceito o teu convite. Eu quero viver para ti e por ti. Eu quero crescer. Eu quero ser usado por ti. Para que o mundo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Que assim seja. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Preste atenção. Hoje começa uma virada na tua vida. Você que está aceitando esse convite, Deus vai entrar em ação através de você e vai potencializar recursos e capacidades para que o propósito dele seja cumprido, porque ele é o maior interessado nesse propósito. Amém? Eu quero te convidar a nós orarmos agora. Chama